Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é um vídeo falando com vocês sobre a reserva de emergência. Eu recebi um comentário em um dos meus vídeos, se eu não me engano foi o vídeo de fechamento do mês de setembro, onde eu fiquei sem pagar a conta de água e de luz, mas aportei R$ 240 na minha reserva de emergência. E ela perguntou se não valeria mais a pena eu ter guardado o valor na minha. Eu ter pago a conta de água e de luz, em vez de ter colocado todo o valor na minha reserva de emergência. Então, eu expliquei a ela no comentário, e isso, né, me despertou para trazer um vídeo falando também com vocês, porque talvez essa seja a dúvida de outras pessoas, e talvez esse vídeo sirva para vocês entenderem como está funcionando a minha mente no momento, tá? Então, a minha reserva de emergência é a minha prioridade no momento. E agora eu vou conversar com vocês o porquê de tudo isso. Aqui temos o nosso primeiro ponto, que será por que quero ter reserva de emergência. Como vocês sabem, na verdade nem todos, né? Muita gente nova chegou. Foi um dos primeiros vídeos onde eu contei um pouco sobre a minha vida. Eu passei pela perca, né, do meu marido e fiquei sem chão, sem dinheiro. Fora todo o emocional, né, gente? Vou contar aqui só a parte do financeiro. Então, eu não tinha reserva de emergência, eu não tinha valores guardados, eu fiquei sem. Eu estava desempregada, então eu fiquei 100% à mercê do que eu iria receber da empresa. Então, eu recebi o salário dele e a rescisão, tá? E que veio com valor muito abaixo, gente, do que era para vir, porque descontaram os gastos com o velório, tá? Depois acabou entrando um processo aí na justiça por questão disso, tá? Não fui eu que entrei com esse processo, só para deixar claro. Não fiz e nem faço questão por dinheiro de uma pessoa que faleceu, mesmo que tenha sido meu marido, tá, gente? Me virei e tô me virando, então não vou correr atrás de dinheiro por conta disso, né? Mas assim, fiquei com uma mão na frente e outra atrás, né? Como se diz. E acabei entrando em outro relacionamento, mesmo não estando preparada, onde no começo era tudo flores e depois acabou virando um relacionamento tóxico, tá? Envolvendo drogas, vícios, né? Bebida. Então, vícios que eu quero dizer é cigarro e bebida, tá, gente? Então, acabou que por discussões, por esses motivos, né, tivemos ali um término onde eu estaria começando a me organizar financeiramente para acontecer esse término, para eu não ficar novamente com a mão na frente e outra atrás. E dessa vez, né, quando meu marido faleceu anteriormente, eu estava com a minha filha, né, minha filha, e ela ia fazer 6 anos e eu descobri que estava grávida do meu falecido marido. Então, eu fiquei totalmente desesperada e sem chão. Imagina você ter tudo sob controle e do nada tudo isso acontecer realmente em uma emergência. E se eu tivesse uma reserva de emergência, eu não teria passado por tudo que eu passei. E talvez não tivesse me sentido tão insegura em questão de criar meus filhos, sustentar meus filhos, a ponto de me relacionar com uma pessoa, tá? Também teve ali questão de carência, de sentimento, mas assim, eu acho que também isso pesou muito, tá? Mas ali eu me vi, né, na nossa separação com meu atual marido. Eu tava me organizando e do nada tivemos uma discussão e ele foi embora. Então eu fiquei sem chão, porque já tava, né, no final do mês, eu já tinha gastado o dinheiro do meu benefício do Bolsa Família que eu tinha recebido. Então eu já estava esperando pelo valor dele, né, do salário dele para suprir as necessidades do mês da casa. Então, mais uma vez eu me via com uma mão na frente e outra atrás, e dessa vez com duas crianças, sendo que meu bebezinho toma leite, gente. Então, uma lata de leite por semana, né? Agora tem sido um pouco mais. E cada lata custa R$ 50, fora fralda, fora cremogema. Então, assim, são muitos custos. E mais uma vez eu me vi sem chão.
Passamos aí pouco mais de um mês separados e, né, eu e ele voltamos e eu resolvi que eu iria priorizar a minha reserva de emergência, porque eu não queria passar por nenhuma dessas situações e nem por situações diferentes no futuro referente à questão financeira, tá? Então eu resolvi que essa seria a minha prioridade, que independente do que acontecesse, a minha prioridade seria montar a minha reserva, independente de estar num casamento que seja bom ou que seja ruim, né? Um conselho que eu dou a vocês, independente se vocês são solteiras, casadas, viúvas, né? Não importa. Tenha uma sua reserva de emergência, principalmente se você é casada e tem filhos, né? Ou mesmo que seja solteira e tenha filhos, porque se você tem um relacionamento bom, você pensa que nada vai acontecer, mas talvez aconteça algo, tá? E você não vai estar preparada. Porque hoje em dia a maioria das mulheres não trabalham fora de casa. Muitas, pelo menos assim que eu conheça, a maioria não trabalha fora de casa, né? Recebem o Bolsa Família, o marido supre, elas cuidam dos filhos, cuidam do lar, e aí quando acontece algo, os maridos vão embora de casa, brigam, elas ficam totalmente desesperadas. Então, eu sei o que é passar por isso na pele e eu não quero nunca mais passar por isso. Então, essa, esse é o porquê que eu quero ter a minha reserva de emergência. Aqui no próximo ponto da nossa conversa é o que é reserva de emergência. A reserva de emergência nada mais é que um valor que você deixa guardado e separado para emergências ou períodos de crise, tá? Então, uma geladeira queimou, né? Alguma coisa do tipo, tá, gente? Você vai lá e compra, você ficou desempregado, então você tem ali um dinheiro para amortecer ali o mês seguinte, né? As despesas do mês seguinte. Então, a reserva de emergência nada mais é do que isso, um valor para deixar separado e guardado para emergências. É, aqui agora o próximo ponto. Quais os benefícios de ter reserva de emergência? Os três principais motivos que me veio foram que mesmo que, né, o primeiro motivo, o primeiro benefício, é que mesmo que eu não tenha o dinheiro todo para pagar o valor total daquela emergência, eu vou ter um pouco para amortecer a queda, tá? Na minha mente, a reserva de emergência é como um colchão lá no fundo, lá no chão de uma montanha, tá? Então pensa assim, uma montanha, um prédio, pensa assim, você tá num segundo andar e você vai cair. Aconteceu uma emergência, você tá caindo. Você pode não ter colchões o suficiente para amortecer a queda completa. Você cai só um pouquinho, mas mesmo que você tenha um colchão aqui embaixo, quando você cair, você não vai bater no chão. Você vai ter ali um colchão para você amortecer um pouco aquela queda. Então, colchão seria o dinheiro. Então, quanto mais dinheiro você tem, menor é a sua queda. Então, para mim, eu vejo muito assim nessa metáfora. A reserva de emergência para mim é como isso, que eu tô começando agora e eu tenho que pôr isso na minha cabeça, que eu não preciso, né, ficar focando no quanto eu preciso ter ao total. Eu preciso focar em fazer alguma coisa, em separar um valor, em ter alguma coisa, porque na hora da emergência, se você tiver, sua geladeira quebrou. Ah, eu não tenho R$ 2.000, R$ 3.000 para comprar uma geladeira. Ah, mas eu tenho R$ 500, eu tenho R$ 1.000. Você já consegue dar uma entrada, você consegue parcelar no cartão de crédito e pagar duas parcelas, três parcelas, dependendo da quantidade de vezes. Então aquilo já não vai surtir tanto efeito no seu bolso, tá? Então eu vejo o primeiro benefício como esse. O segundo benefício é ajudar a não se endividar mais, né? Ou até a não se endividar. No meu caso, seria não se endividar mais, porque eu já tenho dívidas, inclusive eu tenho um projeto zero dívidas. E assim, se eu. Não adianta eu estar quitando as minhas dívidas e estar me organizando financeiramente se eu não tiver montando uma reserva de emergência. Eu sei que eu já vi vídeos de pessoas falando que primeiro a gente quita a dívida e monta a reserva de emergência depois, ou primeiro monta a reserva de emergência depois quita as dívidas. Eu tenho dívidas em aberto, na qual eu pago todos os meses,
Quando eu quitar elas, eu vou esperar um pouco antes de fazer novos acordos para eu realmente conseguir me organizar melhor, mas eu preciso, né? E estou montando minha reserva de emergência justamente por isso. Eu estou pagando meu cartão de crédito e aí eu quito meu cartão de crédito. E se de repente acontece uma emergência e eu não tenho um valor na reserva de emergência, eu vou usar o meu cartão de crédito e me endividar novamente. Então, meio que não adianta eu pagar a dívida e não ter reserva. Eu vou acabar me endividando novamente, usar cartão de crédito, pegar empréstimo, né? E isso é uma coisa que eu não quero. O terceiro e último ponto sobre os benefícios de ter uma reserva de emergência é que ela traz paz, ela traz tranquilidade. Inclusive, se eu não me engano, é o vídeo da Sol que ela mudou o nome da reserva dela para Reserva da Tranquilidade. Porque eu passava muito mês assim, recebi, paguei tudo, fiquei lisa. E aí eu ficava pensando assim, meu Deus, por favor, não deixa nada acontecer, não deixa a criança ficar doente, não deixa dar problema na geladeira, na máquina, né? Então a gente fica assim, passando o mês pedindo a Deus para não acontecer nada, né? O celular não quebrar, o pneu do carro furar, esse tipo de coisa. Então, a reserva da tranquilidade, né, de emergência, ela traz essa tranquilidade, essa paz de saber que, mesmo que aconteça algum imprevisto, alguma emergência no decorrer do mês, a gente vai ter de onde tirar. Então, você não vai ficar ali se preocupando à toa. Então, esses foram os 3 benefícios que mais vieram até mim em questão da reserva de emergência, tá? E agora vamos para o próximo ponto, que é quanto preciso para ter uma reserva de emergência, né? Qual é o valor que as pessoas estipulam. Então, você vai pegar ali o seu planejamento do mês, tem até, deixa eu pegar aqui, ó, planejamento do mês e você vai olhar seus gastos fixos, tá? Que seria o quê? Água, luz, internet. No meu caso, eu pago financiamento da minha casa, ou se você paga aluguel, mercado, né? Água, luz, internet, mercado, a moradia e no meu caso também meu filho, né? Inclui nesse gasto fixo, porque eu tenho esses gastos com leite e fralda no decorrer do mês. Então, juntando, né, você vai pegar aí os seus gastos fixos, tá, gente? Não importa se você tem dívida, não importa se você está pagando alguma coisa, você só vai colocar os seus gastos fixos. Então, você vai pegar todos os seus gastos fixos e vai multiplicar por 6, porque são 6 meses. Esse é o valor, né, que as pessoas estipulam que precisamos ter de 3 a 6 meses. E esse valor é para crises, principalmente desemprego ou doença, tá, gente? Eu colocaria, nomearia, né, como mês à frente. As meninas têm colocado muito essa categoria feito nos vídeos, e eu acho que, na verdade, essa parte da reserva se encaixa melhor com esse nome, mês à frente, tá? Então, se você tiver 6 meses à frente guardados para, no caso de você perder o emprego, no caso de você ficar doente, então eu acho que vale muito a pena. E também você poderia ter uma outra reserva, né, que seria realmente a reserva de emergência, que seria para pagar esses imprevistos que surgem na vida da gente, né, normalmente que tem, como eu já dei vários exemplos aqui no decorrer do vídeo. E a gente não tem que estar se prendendo a valores e nem muito menos a esses 3 a 6 meses. Se você tiver qualquer valor, já vai estar na frente da maioria dos brasileiros. Porque a maioria dos brasileiros hoje em dia não tem organização financeira, não sabe quanto ganha, nem quanto gasta, e muito menos tem uma reserva de emergência. Se você tiver R$ 1.000 guardado, pode ter certeza que com as pessoas ao seu redor, você já vai ter mais do que elas. Então, a gente não tem que estar se prendendo a essa questão de valor, tá? A gente tem que pensar mais em conseguir juntar e não no quanto a gente tem, tá certo? Então, algumas dicas também para você guardar esses valores seriam fazer renda extra,
Sei que isso não é para todo mundo, eu mesmo tenho muita dificuldade em fazer renda extra, tá? Por ter duas crianças pequenas, não ter rede de apoio, não ter com quem deixar, não ter conhecidos, assim, confiáveis para poder deixar, mesmo que fosse para pagar, tá? Ou então priorizar, separar o dinheiro para reserva de emergência, que isso eu consigo. Então, eu recebo meu benefício todo mês e recebo a pensão da minha filha, recebo um valor da minha mãe. Então, de todos esses valores que eu recebo, eu tiro algo. Tem vez que eu tiro 10, tem vez que eu tiro 20, tem vez que eu tiro 50, 60, 100, não importa, mas eu sempre tiro algum valor para poder fazer. Esse é o primeiro valor que eu tiro, tá, gente? Quando eu recebo, eu tiro o dinheiro da reserva de emergência e aí eu vou me virar com o que ficou. Eu vou ter ali o meu planejamento do mês, então eu vou saber quanto mais ou menos eu consigo tirar para não fazer tanta falta, mas a minha prioridade, a primeira coisa que eu faço é pegar a minha reserva de emergência e destinar para o banco que eu guardo. Isso é outra dica que eu dou. Eu tenho a minha reserva de emergência, né? Tô começando a montar e eu deixo ela numa conta separada. Eu criei uma conta em outro banco, né, que não é o que eu uso diariamente, e eu só mando para lá. E aí no final do mês, depois que eu deposito todas esses picadinhos que eu vou pegando, então eu instalo o aplicativo no final do mês, vou ali na parte dos investimentos da renda fixa e aplico o meu dinheiro lá, tá certo? E isso é outra dica, tá? Deixar o seu dinheiro aplicado, investido, numa conta que tenha o resgate imediato, tá? O meu fica num CDB e eu deixo ali na liquidez diária, tá? Resgate imediato. Então, no momento que eu precisar, na hora, no dia, não importa, eu vou conseguir tirar esse valor. Aqui agora o último ponto, tá? Que é quanto eu preciso, quanto eu tenho e em quanto tempo consigo montar, né? Então, vamos lá. Deixa eu pegar esse papelzinho aqui de volta e nós vamos fazer aqui. Primeira pergunta: quanto eu preciso? O meu custo de vida mensal, hoje em dia, tá? Vou fazer aqui com vocês, é 520 na minha casa, do meu financiamento, gasto R$ 200 com água e luz, R$ 100 com internet, R$ 500 com o mercado e R$ 350 com meu filho, que dá um total de R$ 1.670 por mês, tá? E aqui, né, no caso ideal, eu precisaria multiplicar esse valor vezes 6, que aqui vai nos dar um total, ó, vezes 6, de R$ 10.020. Então, aqui, ó, R$ 10.020 é o valor que eu preciso para estar 6 meses à frente nas minhas despesas do mês. E o que acontece? Quanto eu tenho, né? Minha segunda pergunta. Então, aqui, ó, eu tenho R$ 300. Na verdade, eu tenho um pouco mais, porém, como o vídeo falando sobre isso só vai sair depois, então vou contar aqui com o que eu tenho, que vocês já sabem, que é R$ 300. Esse é o valor que eu tenho na minha conta. E aqui, em quanto tempo consigo montar? Aqui eu vou abrir só um espaço, porque como eu disse a vocês, no caso esse aqui seriam os meus 6 meses à frente, porém eu também quero ter uma reserva para emergências, só para emergências, e uma reserva para esse mês à frente. Então, eu estipulei que eu quero ter R$ 3.000, vou colocar aqui, ó, R$ 3.000 para uma reserva de emergência, tá? Então, meu plano é primeiro ter R$ 3.000 para reserva de emergência e depois ter R$ 10.020 para os 6 meses à frente. Então, aqui no total, eu preciso de R$ 13.020.
E aqui sim, vamos para a última pergunta. Em quanto tempo eu consigo montar? Então, gente, ó, vou colocar aqui, ó, já tá os 10.020 mais R$ 3.000, 13.020. Eu já fiz o cálculo e eu acredito que eu consiga montar essa minha reserva em 6 anos, tá? 6 anos. É um processo longo, porque também é um valor bem elevado e a gente tem que pensar que a gente vai estar vivendo a nossa vida, que a gente vai estar gastando com outras coisas. Temos binders, outras categorias para investir, né? Então, é um processo realmente demorado. Então, aqui dividido, 13.020 dividido por 6, dá um total de 2.170, tá? Então, vamos lá aqui de novo, 13.020 dividido por 6, vai dar aqui, ó, vou colocar aqui, ó, dividido por 6 anos, vai dar igual R$ 2.170, e esse valor, que é que eu preciso conseguir no ano, né, por ano, dividido pelos 12 meses do ano, dá um total de, e aqui, ó, esse valor dividido por 12, dá um total de R$ 180, tá? Então, 180 vezes 12 vai dar 2.160. No caso, é porque fica os centavinhos, né? Mas, de qualquer forma, os juros, né? No decorrer do ano, ele corrige isso. Então, veja só, a gente pensa assim, ai meu Deus, como é que eu vou conseguir R$ 13.000? Mas quando a gente vai destrinchando o valor que a gente precisa, sendo realista em questão do tempo que a gente vai precisar, que são 6 anos, a gente divide esse valor pelo que a gente vai precisar no ano que a gente tá, um ano de cada vez, e a gente divide para cada mês, dá um valor baixo, R$ 180. No mês passado eu consegui aportar R$ 240, então eu aportei mais do que eu precisava para o mês. Então, eu acredito que esse valor é muito possível de se aportar todos os meses, tá? Então, vou me esforçar para estar aportando este valor ou até mais todos os meses para conseguir chegar a essa reserva de emergência. Porém, esse cálculo todo, eu só vou começar de fato a, tipo assim, ele só vai começar a se contar a partir do ano que vem, tá certo? Porque aí vai ser um ano completo, contado por vez. E esse valor que eu já juntei esse ano e vou terminar o ano juntando valores, simplesmente vai ser abatido, ou então lá no final das contas eu vou chegar com mais do que eu esperava, tá? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida ou vocês têm alguma dica, querem falar alguma coisa, podem deixar aí nos comentários. Se inscreva no canal se você não é inscrito. Não esqueça de deixar o seu like. Todas as coisas que eu uso, os desafios que eu tenho, estão todos na descrição do vídeo, tá, gente? Tem link de tudo. Então, tchau para vocês. Uma ótima semana, um ótimo final de semana e tchau!